Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o César, estou aqui com o Bruno e com a Laura. E nós estamos acompanhando a professora Mônica e a gente vai acabar se vendo aí em algumas aulas ao decorrer do ano, tá? E espero que essa experiência seja bem legal. Beleza? Bom, dando continuidade aí ao assunto que a professora estava abordando com vocês, né, de magnetismo, a gente vai explicar hoje sobre o geomagnetismo. Então, para isso, a gente queria passar esse vídeo aqui do Manual do Mundo, né, do Iberê. Esse canal é bem legal, que ele traz bastante experimentos científicos, e a gente recomenda fortemente esse canal. Então, esse vídeo, pessoal, está mostrando o comportamento da bússola, tá? Como é que a gente pode fazer uma bússola caseira e a gente, a partir desse vídeo, vai conseguir entender um pouquinho melhor do que acontece no geomagnetismo. Eu vou dar o play aqui. Para você fazer essa super bússola que eu vou ensinar, você vai precisar só de uma agulha, de um papel, que pode ser papel higiênico, de preferência um papel que absorva bastante água, vai precisar de um pedacinho de ímã e de uma água que esteja bem calminha. Pode ser um copo cheio até a boca. Eu vou usar esse pote aqui, que é mais legal. O primeiro passo é você imantar a bússola, ou seja, transformar a bússola num pequeno ímã. Para fazer isso, você tem que ficar passando o ímã sempre no mesmo sentido por cima da agulha. Depois que você fizer isso várias vezes, você coloca um pedacinho de papel em cima da água, que tem que estar bem paradinha, e coloca a agulha em cima. Aí, você espera o papel afundar e a agulha se orientar, parar de se mexer. E você vai perceber que ela vai apontar direitinho o norte e o sul. Bom, pessoal, vocês viram aí como é que faz uma bússola caseira. É um processo bem simples mesmo, né? Com bem baixo custo, é bem facinho fazer. E a partir desse experimento, né, de como fazer uma bússola, a gente vai introduzir essa seguinte questão, né? Que é o que faz o geomagnetismo da Terra ser como observamos. Ou seja, a gente sempre vê, quando a gente faz esse experimento da bússola, né, essa bússola caseira, essa bússola sempre aponta para uma direção. E o geomagnetismo ele vai ajudar a gente entender essa questão, né? Esse fenômeno físico que está acontecendo diante aos nossos olhos. Oi, gente, vou continuar aqui. Então, antes de fato responder a questão que a gente colocou, a gente vai ver o que estava acontecendo, né, nos estudos sobre o magnetismo ao longo do tempo. As primeiras observações que a gente teve sobre esse fenômeno elas foram feitas no século VI a.C. por um filósofo grego chamado Tales de Mileto. Na situação, ele começou a observar as interações que as pedras de magnetita, que é como se fosse uma pedra de ferro, as atrações que elas tinham. Um pouco após isso, os chineses eles começaram a desenvolver as primeiras bússolas com instrumentos simples também. E depois de algum tempo, a gente teve um estudo um pouco mais formal, assim, de observações de um cientista chamado Petrus Peregrinos. Ele escreveu um livro com várias de descobertas que ele fez. Ele que descobriu os dois polos de um ímã, né, o polo norte e o polo sul. Ele observou também essa questão da polaridade e diversas outras coisas. Qual que é o ponto? O ponto é que não é de um dia para o outro que a gente tem um conhecimento sobre algo, né? A gente tem vários estudos, são várias pessoas, e no caso desse tema, como vocês podem ver, foram mais de 1000 anos até a gente chegar em conhecimentos um pouco mais assertivos sobre isso, e ainda mais tempo para a gente ter o conhecimento de como funciona o geomagnetismo.
Hoje a gente tem diversas formas de explicar como é o geomagnetismo, e a gente escolheu uma delas. Essa forma de explicar a gente chama de modelo científico, que é basicamente a representação da realidade que a gente observa. Eh, Ele usa diversas aproximações para isso, e assim a gente consegue fazer a descrição do que a gente está vendo do fenômeno físico de uma forma mais próxima da realidade. Então, pessoal, como a Laura estava dizendo, existem alguns modelos que conseguem não, né? Mas estimam mais ou menos como que funciona o campo magnético terrestre, né? Que seria o tal do geomagnetismo, tá? O modelo mais aceito pela comunidade científica é o modelo cinético. Cinético, para quem não lembra, lembra movimento, né? E seria um movimento do quê? Então, pessoal, aqui a gente tem uma figura da Terra, né? E da composição aí da Terra. Então, ela é formada por uma crosta, depois vem o manto, depois esse ferro líquido no núcleo externo e ferro sólido no núcleo interno, né? Que é esse caroço aqui mais central. Beleza? Então, o que acontece? Como esse ferro líquido aqui ele possui muitas cargas magnéticas em movimento, né? Esse líquido ele acaba se movimentando aqui, ele acaba gerando um campo magnético. E é isso que produz o campo magnético terrestre. E como funciona o movimento desse líquido aqui, né, no núcleo terrestre? O núcleo mais interno ele possui uma temperatura muito elevada. Então, esse caroço aqui ele tem uma temperatura muito elevada. Esse líquido que está às redondezas desse núcleo interno, eles esquentam, né, devido à interação aqui com esse núcleo interno, e acabam ficando ocupando mais espaço. A temperatura deles aumenta e ele fica menos denso, tá? A partir do momento que eles ficam menos densos, né, esses líquidos aqui que estão nessa beirada, eles sobem, eles se afastam desse núcleo interno, tá? E as outras partículas que estavam mais distantes desse núcleo descem, né? Ou seja, as partículas aqui sobem e as que estavam mais aqui nessa parte superior descem, gerando uma corrente de convecção, tá? Que seria uma troca de calor aí por convecção. Então, devido a essa movimentação desse fluido que está do núcleo da Terra, as cargas elétricas também se movem e isso gera o campo magnético terrestre. Beleza? O campo magnético terrestre tem essa cara que a gente está vendo aqui na figura. Então, devido a essas movimentações das cargas no núcleo, né, o campo magnético acaba ficando nessa configuração. Pelo menos é a configuração que existe hoje em dia, tá? Então, a gente pode perceber aqui que as linhas de campo elas seguem esse sentido aqui, né? Ou seja, saem pelo polo norte aqui do ímã, né? Que seria a Terra. A gente vai tratar a Terra como um ímã. Então, elas saem desse polo e chegam ao polo sul, certo? Só que é interessante aqui é que o polo sul do ímã, o polo sul magnético da Terra, ele é o polo norte terrestre, tá? Ó, polo sul magnético da Terra é o polo sul. Nossa, embolei tudo, é confuso mesmo, pessoal. Vamos lá. O polo sul magnético terrestre, certo? É o polo norte terrestre geográfico. Enquanto o polo norte magnético terrestre é o polo sul geográfico terrestre. É invertido, né? E por que eu falei que atualmente a gente encontra esse campo magnético nessa configuração? Porque ao longo dos anos a gente já conseguiu evidências, né, que esse campo ele pode mudar, esses polos eles podem se verter. Então pode acontecer sei lá,
alguns milhões de anos, desses polos se inverterem, ou seja, isso aqui vira norte e isso aqui vira sul. Não há um motivo ainda muito a ser muito desenvolvido falando sobre o que, sobre o porquê isso acontece, mas a gente sabe que acontece. Só para... Desculpa. Não, é só para ressaltar que o César já comentou, mas é que é muito importante a gente ter noção que na Terra não tem um ímã lá dentro, tá? Não tem um negócio bonitinho assim com polo sul e polo norte lá dentro. O núcleo que o César estava explicando no slide anterior, que tem essas correntes de convecção, que coloca aquelas cargas elétricas em movimento e gera um campo magnético, elas, na média, se comportam como se ao invés do núcleo eu tivesse esse cimazinho que está na imagem. Mas são coisas diferentes, né? O movimento daquelas correntes de convecção gera um campo magnético que se aproxima dessa imagem que está aí. Só cortei porque é bem importante a gente conseguir entender que não tem um ímã dentro da Terra. Exatamente. A Terra, pessoal, eu falei que a gente pode enxergar ela como um ímã, mas ela não é uma pedrinha lá de magneto que é um ímã de fato. É o que o Gibelo falou. Então, beleza. Então, aqui tem uma bússola do lado, né? Aqui é o norte da bússola e o sul da bússola. A gente pode considerar aquela bússola caseira do vídeo do Manual do Mundo. Então, se a gente colocasse aquela bússola caseira, se a gente fizesse, ela apontaria nessa seguinte direção aqui, né? Como essa direção, como essa mesma direção. E é isso. Eu acho que é importante, desculpa, a gente falar o porquê que isso rola, né? Algumas aulas atrás, eu acho que a professora chegou a comentar com vocês que, no caso de ímãs, os opostos se atraem. Então, o polo norte geográfico aponta para o polo sul magnético, porque o polo norte daquela bússola vai procurar um outro polo sul, para poder um apontar para o outro. Nesse caso, esse outro polo sul é o magnético da Terra. Pode segurar esse slide aí mesmo, César? E só para a gente continuar agora a nossa discussão aqui, é interessante que lá, quando a gente colocou a primeira pergunta, era por que o campo geomagnético é como observamos. Só que o observamos lá estava entre aspas, né? Por quê? Porque a gente não observa, a gente não vê o campo magnético, né? Assim como o campo elétrico, a gente não enxerga essas coisas. A gente consegue medir uma manifestação desses campos, a gente consegue medir uma interação desses campos com algumas coisas. Então, quando a gente fala que a gente está observando o campo magnético, quer dizer exatamente que a gente está colocando uma bússola e vendo que essa bússola aponta para uma direção preferencial ali, por conta desse campo magnético. Então, a gente não está vendo o campo magnético, a gente está medindo uma interação que esse campo magnético tem com alguma outra coisa, que nesse caso é a bússola, certo? E é bem interessante isso, porque a gente sempre pensa na bússola, né? Fala, campo magnético tem a ver com bússola, tem a ver com orientação, e isso foi muito importante para o desenvolvimento humano, né? Esses sistemas de navegações hoje em dia são baseados totalmente considerando o campo magnético, né? Os estudos sobre o campo magnético. Só que não só isso, né? A gente tem algumas implicações muito, muito importantes e que não é cotidianamente vista, né? A gente não consegue ver isso no nosso dia a dia muito frequente. E é nisso que a gente vai entrar agora. Pode passar aí, César, por favor. A gente vai falar um pouquinho sobre o geomagnetismo e a vida. Sim, o campo magnético ele é importantíssimo para a vida. Então já respondo de cara essa primeira pergunta que está aí. E antes de começar a discutir essas três perguntinhas, é importante a gente analisar um pouquinho essa imagem que está aí, né? A gente tem a Terra na imagem, claro, e essas linhas em azul, são as linhas de campo magnético, né? São aquelas linhas que a gente acabou de ver no slide anterior. Essas linhas estão representando o campo magnético, né? A formatação do campo magnético terrestre, certo? E aí a gente tem essas linhas amarelas aí, que estão vindo de algum lugar à esquerda da imagem. E nesse lugar à esquerda da imagem é onde a gente tem o Sol, tudo bem? E do mesmo jeito que aquele imãzinho estava só fazendo uma representação para a gente, né, do campo magnético terrestre, essa imagem ela é meramente representativa, porque o Sol ele está
a milhões de quilômetros da Terra, né? Está a um pouco menos de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Então, essa imagem aí, ela é meramente ilustrativa. Porque mesmo o Sol não estando aqui, dá a sensação que ele está perto, né? Mas ele não está perto, ele está muito, muito, muito longe mesmo. E aí, focando agora nessas 3 perguntinhas aí e no campo magnético, eu falei para vocês que ele é importantíssimo para a manutenção da vida aqui na Terra. Mas por quê? Por que ele é importante para a manutenção da vida? O Sol, ele é uma estrela e ele está constantemente emitindo partículas com energias absurdamente altas na direção da Terra. E tem alguns fenômenos, entre eles os ventos solares, que são eventos que emitem ainda mais partículas energizadas em direção à Terra. E essas partículas energizadas, elas têm, quando eu falo energizadas, é com uma energia muito grande. E a interação de partículas com energia muito grande com a matéria, ela não faz muito bem para a gente biologicamente falando. E é aí que o campo magnético terrestre vai entrar. Esse campo magnético terrestre, que são essas linhas em azul, ele protege a Terra da maior parte dessas partículas de alta energia. A gente consegue perceber de vários outros estudos que já foram feitos, né, que nem a Laura estava comentando do desenvolvimento histórico, que partículas carregadas se movimentando em campo magnético, elas são desviadas, elas sofrem uma força e são desviadas. Então, esse campo magnético que a Terra produz, né, esse campo geomagnético, vai fazer essa função de desviar essas partículas de alta energia que estão chegando na Terra. Então, eles não deixam essas partículas entrar na nossa atmosfera. Pelo menos a maior parte delas não consegue entrar na nossa atmosfera. Elas são desviadas. E é isso que essa imagem está mostrando, certo? Então, eu respondi, acho que essas 2 primeiras perguntinhas aí, né? O campo magnético é importantíssimo. Ele nos protege do quê? Dessas partículas de grande energia que estão tentando chegar na Terra, mas não estão conseguindo por causa desse campo. E aí, essa última perguntinha, eu não vou necessariamente responder ela, porque ela é uma pergunta mais reflexiva, né? Será que o Sol é perigoso? Ou será que o universo como um todo, é hostil à vida, né? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho sobre o planeta Terra, ele está numa posição específica, tem uma temperatura específica, tem um campo magnético, e todas essas coisas têm água em estado líquido, e todas essas coisas que possibilitam que tenha vida na Terra, né? Todas essas coisas juntas. Então, será que é o Sol que é perigoso, né? Ou será que é a vida que precisa de condições muito específicas para acontecer? Então, deixo essa pergunta aí meio como uma divagação, né? Física também é um pouquinho de reflexão. Então, deixo aí para vocês. E eu vou falar também um pouquinho, seguindo essa mesma linha de raciocínio desse slide aqui, né? Continuando pensando nessas partículas que estão chegando do Sol, essas partículas de alta energia que chegam do Sol até a Terra e que não conseguem entrar na Terra, eu falei para vocês que a maior parte delas não consegue entrar, né? Mas algumas poucas dessas partículas, algumas poucas partículas conseguem atravessar esse campo magnético, mesmo que elas sejam desviadas, elas são desviadas para os polos, né, por conta do campo magnético, mas conseguem penetrar esse campo magnético e acabam chegando na nossa atmosfera. E aí o que a gente vê é essa coisa bonita aí que está na imagem, que acho que vocês já devem conhecer o nome, né, que é a famosa aurora boreal, certo? Que são essas partículas que estão chegando do Sol energizadas, estão penetrando esse campo magnético, né, estão conseguindo penetrar esse campo magnético, mas elas conseguem penetrar em regiões mais próximas aos polos, tudo bem? E aí o que acontece? Por que a gente vê essa cor bonita aí? Essas partículas de alta energia, elas chegam na atmosfera, e a atmosfera é o quê? A atmosfera é um conjunto de gases ali que estão presos, né? Estão sendo atraídos pela gravidade da Terra e estão lá cobrindo o nosso planeta. E na hora que essas partículas de alta energia entram em contato com esses gases, elas transferem parte dessa energia ou toda essa energia para esses gases. E aí elas excitam esse gás. E quando elas excitam esse gás, ele emite luz. Ele excita, desexcita e emite luz. Aí ele excita de novo, desexcita e emite luz. E é isso que a gente está vendo aí. A gente chama esse fenômeno de aurora boreal. E interessante saber isso, nem eu sabia. Estava pesquisando aqui um pouco mais sobre o fenômeno e descobri que a aurora boreal acontece no Polo Norte. Se é no Polo Sul, se eu não estou enganado, é a aurora austral.
Tranquilo? Então, esse aqui é um dos fenômenos que acontece que envolvem esse campo geomagnético, tá? A gente pretendia falar outros fenômenos, mas na atividadezinha que vocês vão ver depois aí, uma das perguntas pedem que vocês trabalhem um pouquinho mais, falem um pouquinho mais sobre fenômenos, então tem que dar uma pesquisadinha maior, mas não vou dar spoiler agora, tudo bem? E outra coisa interessante, só para antes de fechar para a parte da atividade, é que esse processo de excitação do gás, né, você excita lá o gás da atmosfera com uma partícula de alta energia e esse gás emite luz. É o que acontece, por exemplo, nas lâmpadas incandescentes, né? A gente tem um gás lá, a gente dá energia para esse gás através da eletricidade, e esse gás excita e emite luz. Então, o processo em que acontece, apesar de serem energias totalmente diferentes, o processo que acontece a aurora boreal e a lâmpada incandescente aí são similares. Tudo bem? E acho que para a gente poder finalizar agora nossa aulinha aí sobre geomagnetismo, a gente preparou uma atividade para vocês para a próxima aula, né? Que são algumas perguntinhas que a gente achou relevante fazer para vocês refletirem um pouquinho mais sobre esse tema, sobre o que a gente falou aqui e conseguirem ver o quanto que vocês conseguiram entender e a gente também saber o quanto que vocês conseguiram entender de tudo que a gente está explicando aqui, tá? Então, é um Google Forms. Elas são, acho que, 4 perguntinhas dissertativas que a gente fez para vocês, que vocês vão ter que escrever com as suas palavras o que vocês acham. E é isso aí, gente. Acho que, como o César falou, a gente vai estar se vendo algumas vezes ao longo do ano aí, para poder colaborar aí com o trabalho da professora Mônica, né? E poder também receber a ajuda dela e de vocês para poder melhorar nossas aulas, para poder pegar um pouquinho mais de experiência dando aula. E qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Então acho que é isso, a gente vai se despedindo aqui, se o César e a Laura não quiserem falar nada, acho que é até logo aí, né? Até as próximas aulas. Tá bom? Vou encerrar a gravação aqui então, e um abraço aí para todo mundo.